Seja bem-vindo ao Band Entrevista desta semana e no programa de hoje você vai conhecer um pouco mais das propostas do deputado federal eleito para o próximo mandato, morador de São José dos Campos, Milton Vieira, do PRB. Ele teve 77.413 votos e atualmente é deputado estadual e agora ele volta para Brasília, já que ele cumpriu parte de um mandato na Câmara Federal entre 2009 e 2010. E isso entre os 4 mandatos cumpridos na Assembleia Legislativa do Estado. Milton Vieira foi eleito pela primeira vez como deputado estadual há 20 anos. E desde 1990 é membro da Igreja Universal do Reino de Deus e, com isso, mora agora em São José dos Campos. Ao meu lado, para mais um programa, jornalista Elcio Costa. Obrigado, Elcio, pela companhia. Deputado, obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista. O senhor hoje mora em São José dos Campos. Com isso, que a população que está nos acompanhando da região metropolitana quer saber quais as prioridades do senhor para a região metropolitana, já que agora, ou o senhor me dizia que há cerca de 8 anos, mora em São José dos Campos. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Nicoline, Elcio, todos os telespectadores aí da TV Band. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou já há 8 anos para 9 anos morando na cidade de São José dos Campos. Aí vem de uma longa história, né? Mas hoje eu sou morador, sou eleitor de São José dos Campos, meu domicílio é eleitoral. E estamos aí para trabalhar para a nossa região. E quais são as prioridades que o senhor pretende trazer para a região? Aliás, o senhor me dizia para a gente, né, Elcio, numa conversa franca antes do programa começar, que o senhor já vinha trabalhando, principalmente para entidades assistenciais da região, com verbas do Estado. Isso deve se replicar agora para a Assembleia, para Brasília? Como é que o senhor pretende fazer isso? Veja só, nós, nesses 8 anos que eu moro na região, a gente tem o trabalho que eu faço no estado todo, mas especificamente para a região, nós destinamos bastante recurso, que são os recursos das emendas parlamentares, tendo em vista que dos últimos 2 anos para cá elas se tornaram emendas impositivas. Então, são emendas que você coloca e elas são chanceladas realmente para aquele destino. E nós conseguimos aí ajudar através de algumas pessoas que são da cidade, que nos pediram para ajudar, né? O GAAC, nós mandamos recursos para a Santa Casa, a maioria para a área da saúde. O Provisão, para o Lar do Idoso, o próprio Hospital da Vila de São José, recursos para Santa Casa de Cruzeiro, Paraibuna, Igaratá, nós mandamos ambulância, Jacareí, fora os recursos que veio para a área do esporte, academias, quadra poliesportiva, mandamos um recurso para Caraguatatuba, para castração de animais, né, para a área da saúde também, e também da segurança pública para o Corpo de Bombeiros de São José dos Campos e região. Então a gente tem um trabalho. Agora, a nível de Brasília, naturalmente, são muito mais recursos, e não só isso. Além disso, a gente atuou também nos projetos do próprio governo do Estado, na Tamoios, trabalhando dentro da Assembleia, nas votações, puxando o recurso que era para a Zona Sul de São Paulo, nós conseguimos trazer para a duplicação da Tamoios. Então foi um trabalho intenso, mais de 700 milhões de reais. Abrindo um parêntese nessa discussão sobre temática, o que vai fazer, o que não vai fazer, as eleições desse ano sepultaram diversas lideranças regionais e quem ficou foi mais ou menos um sobrevivente do tsunami. Os deputados que tinham nichos específicos de trabalho, no caso do senhor, por exemplo, o nicho religioso, eles tiveram vantagem sobre os outros para enfrentar essa tormenta? Eu acredito que sim, Elcio, porque é um voto que as pessoas passam a... como esse eleitorado meu, a maioria do meu eleitorado, ele é voltado para os evangélicos. Então essas pessoas elas passam a monitorar você. Diferentemente do que a gente vê aí, que falava-se nessa última eleição, que 80% não se lembrava em que deputado que havia votado em 2014. O nosso público é mais rígido na cobrança, mas também é mais fiel. Então isso daí deu o que para nós? Uma credibilidade. Né? Eu diria que eu sou um sobrevivente nessa eleição agora, porque muitos companheiros, colegas meus, que eram deputados também de peso, que tinham um bom trabalho, acabaram se perdendo, a população disse não e mandaram para casa. Agora, então, o senhor é um deputado que, apesar de morar em São José, o senhor não é muito reconhecido como um político local. O senhor tem algum mais esforço, algum trabalho para mudar isso? Ou é sua intenção mudar isso ou o senhor acha que está bom desse jeito? Sim, veja só, eu sou morador da região, né?
eu obtive perto de 20 mil votos na região da metropolitana do Vale. Litoral, Serra, enfim, aqui na região. Parte desses votos da minha eleição, eu tive Alto Tietê, Guarulhos, uma parte do interior paulista. Eu não vou desprezar, né, as regiões do estado, até porque eu sou um deputado estadual. Ao contrário, né? Voto sempre é bem-vindo, né? É sempre bem-vindo. Nunca é demais. Nunca é demais. Quantos foram aqueles que não se elegeram? Porque nós estamos falando aqui de quem está eleito. No meu caso, os demais colegas que foram eleitos. Mas quantos que levaram dos 503 mil votos, vamos falar só da cidade de São José dos Campos, mas do Vale todo, mais de 2 milhões de eleitores, perto de 2 milhões de eleitores, e nós temos 2 deputados federais eleitos e 2 estaduais. E os votos que vieram buscar aqui? Que levaram embora, que foram eleitos também, mas são de outra região. Então, eu acho que essa questão, naturalmente, que eu vou fortalecer a minha base aqui na região, na minha cidade de São José dos Campos e na região toda. É o interesse que eu tenho de fazer mais para fortalecer o meu trabalho aqui. O senhor está saindo da Assembleia Legislativa com 4 mandatos de deputado estadual. O senhor já foi deputado federal, foi suplente na eleição de 2006, assumiu o mandato 2009, 2010, quase 2 anos. O senhor acha que mudou muito daquela época que o senhor teve em Brasília, ou seja, quase 10 anos, para agora? Eu diria, Nicolau, que é uma outra realidade. Quando eu passei em Brasília, eu assumi dia 4 de março de 2009, fiquei até o final do mandato, até tomar posse na Assembleia Legislativa em 2011. E esse governo Lula. O governo Lula. Eu de um partido que eu era do DEM, né? do antigo PFL. Então era a própria oposição. Então eu não consegui fazer muito, porque você vai para Brasília, 4 anos já é pouco para você trabalhar lá. Porque são 513 deputados, é um cobertor muito apertado para você puxar para lá e para cá. São muitas as matérias, muitas medidas provisórias, o governo despeja medida provisória, é uma coisa atrás da outra. Então, é dinâmico, as comissões são dinâmicas. É diferente. É diferente. Hoje é outra realidade, por conta dos fatos aí ocorridos, a gente vê o mundo da corrupção, de tudo que aconteceu aí, que se a gente for relatar aqui, nós precisamos de uns 10 programas, né? Muita coisa. E a população, naturalmente, se decepcionou com a política, com a situação do país, 13 milhões de desempregados, um caos vive o nosso país. Então hoje a realidade lá é outra. Eu sei que a gente vai para lá e vamos encarar grandes desafios, mas com uma coisa mais clara do que nós devemos fazer, né? Com uma direção, acredito que o novo presidente, Jair Bolsonaro, ele tem o seu papel, ele foi colocado, designado pela população para fazer a diferença. E naturalmente nós vamos ter que acompanhar isso, claro que com o pé no chão e fazendo aquilo que é correto. E a gente vai falar mais sobre isso aqui no Band Entrevista, que vai para a primeira parada. Primeiro intervalo comercial, a gente volta em instantes com o deputado federal eleito Milton Vieira. Band Entrevista aqui pela TV Band Vale, hoje recebendo o deputado federal eleito Milton Vieira, do PRB. Ele tem domicílio em São José dos Campos. Está contando um pouco mais dessa sua atuação aqui na região metropolitana. Elcio Costa. O senhor estava falando sobre a mudança que o senhor espera enfrentar ou encarar em Brasília a partir do ano 2019. Qual a sua expectativa para o governo Bolsonaro, que o presidente eleito começou a dar pelo menos algumas diretrizes a partir dessa semana? Olha, eu acho que a gente começa agora, né, que passou o segundo turno, a gente começa a ter uma visão mais clara. Os partidos estão se reunindo. Meu partido fez uma bancada de 30 deputados, é uma bancada expressiva, acima hoje, né, do PSDB, o próprio PSDB como partido grande, então o PRB tem um a mais. E nós teremos reuniões agora para os próximos dias para ver o destino que o nosso partido vai caminhar, tendo visto que apoiamos Bolsonaro agora no segundo turno. O presidente tem um desafio muito grande, quem estiver com ele vai estar junto nesse desafio, é o que a gente pretende, né? No meu caso, eu acho que nós teremos grandes mudanças. Agora, precisa ser com o pé no chão, né? Não podemos chegar, né? Porque o Congresso Nacional ele é muito dinâmico. Então a gente sabe que o presidente está indo com boa vontade, mas a gente vai ter que respeitar ali, né, a dinâmica do Congresso, que não é tão simples assim fazer as mudanças que são necessárias. Então nós vamos ter muito trabalho, mas eu tenho assim uma esperança muito grande de que o Brasil vai respirar um pouco aí desse sufoco que vem passando nesses últimos tempos. Você teve ligação com o agora presidente eleito Jair Bolsonaro, o senhor que foi deputado da mesma época que ele?
Assim, levemente, nesses 2 anos que eu passei em Brasília, vagamente eu via ele, a gente, né, pouco conversava, ele do Rio de Janeiro, de São Paulo, e a gente, naquela época, Michel Temer era presidente do Congresso Nacional, ele era o presidente da Câmara. Então a gente não tinha um Congresso dinâmico como é hoje, com o Rodrigo Maia, por exemplo, que lá o cara está trabalhando agora, deputado federal. Na minha época, você ia lá, chegava terça-feira, quarta, quinta-feira de manhã, você já vinha embora, que não tinha matérias para você discutir. Ou seja, era um rolo compressor. Eu era do partido de oposição, do PFE, DEM, então era ali só pancada, né? Só pancada. Então, pouco a gente conversava com os deputados de outros estados, alguns sim, mas Bolsonaro foi muito pouco. Agora, o senhor está indo para Brasília assumir cadeira como deputado federal, apoiador do presidente eleito Jair Bolsonaro e também apoiador de João Dória no governo do estado. Esse alinhamento, apesar de partidos diferentes, pode trazer que tipo de benefício para a região? Olha, veja só, eu acho que João Dória, ele demonstrou claramente no segundo turno que ele apoiou o Bolsonaro e digo até que ele também se beneficiou em apoiar o Bolsonaro. Apesar do Bolsonaro não apoiar ele, né? Ficou claro, né? Exatamente. Mas também não apoiou o outro lado, então ficou neutro ali e o Dória soube aproveitar bem, foi vencedor, né? É o que a gente esperava, e nós vamos ajudar. A nossa bancada são 6 deputados estaduais também, a gente tem um trabalho na Assembleia. Existe a expectativa de participação do PRB no governo do estado, no governo federal, por exemplo? Olha, eu diria para você, Elcio, no governo do estado, sim. A nível federal eu deixaria aqui a critério, né, das conversas que vamos ter ainda, porque não foi uma coisa conversada antes, diferente, né, do trabalho. Nós tivemos uma coligação no estado de São Paulo com o PSDB João Dória. Até porque o PRB está na administração do PSDB da Prefeitura de São Paulo, que era de João Dória. Exatamente. Já estava na administração de Geraldo Alckmin, então existe uma ligação já no estado de São Paulo com João Dória, com o prefeito de São Paulo e o anterior, o antigo governador Geraldo Alckmin. Então a perspectiva é que o PRB esteja governando junto. A nível federal, acho que ainda vai se conversar, né? Porque os partidos estão lá vendo como é que vai ser a eleição do presidente da Câmara, os ministérios, enfim. Então acredito que o PRB deve ter a sua parcela de contribuição no governo. Sim. Agora, voltando à questão de benefícios para o Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba tem alguns problemas crônicos ao longo dos últimos anos. Saúde é um problema crônico, desemprego no Brasil inteiro, mas nós temos, o Vale do Paraíba é campeão de violência e mortes violentas no interior do estado, aliás, no estado inteiro, pelo índice é muito grande. Como deputado federal, é possível, na sua visão, é possível resolver essa questão ou simplesmente nós vamos ter que aprender a conviver com essa realidade que é muito ruim? Olha, Elcio, eu creio assim, com a eleição de João Dória, que falou muito sobre isso, todo mundo falou sobre segurança, especialmente aqui no Vale. Bolsonaro, a gente já sabe que ele vai trabalhar nessa área de segurança pesado, com reformas. Eu acho que a gente tem que reformar código de processo penal, de código penal, enfim. Tem que ser uma coisa mais ali radical para bandido, para quem é vagabundo. Eu tive analisando, sabe, essa questão aqui do Vale, porque mais de uma década a gente tem aqui os índices elevados. Hoje chega a 14,5 para cada 100 mil habitantes, que os órgãos mundiais aí dizem que 10 seria o número ideal, que não deveria ser 0, né? Mas até 10 é tolerância ainda para cada 100 mil habitantes a questão de homicídio. Aqui, o estado de São Paulo chega a 7,5. O Vale do Paraíba, há mais de uma década, quase o dobro. Quer dizer, você vai fazer um estudo disso aí, esse eixo Rio-São Paulo, né, essas ligações aqui com o interior, rodovia Dom Pedro. Então isso daí, a entrada do Vale aqui, Jacareí, a entrada do Rio de Janeiro, isso aí que eleva os índices aqui. Eu acho que tem que ter uma contenção maior no investimento nas polícias, nas barreiras. Eu acho que tem que investir Polícia Civil, Polícia Científica, a Polícia Civil nossa aqui do Vale do Paraíba, desde que eu moro aqui, que eu conheço, ela é deficiente. Não temos policiais, muito escândalo, a maioria dos policiais foram presos por corrupção, por uma série de problemas. E poucos vieram no lugar. E não vem ninguém no lugar. Ou seja, é fragilizado. Então o que acontece? Se o governador agora cumprir com aquilo, e nós vamos cobrar dele duramente, a nossa bancada, eu como deputado aqui da região, vamos cobrar duramente João Dória, e em Brasília não vai ser diferente. E trazer investimento.
Eu acho que para tudo, até para isso, a gente tem que trazer investimento do governo federal para o Estado, para o município, os municípios aqui fortalecer. Existe uma lenda urbana aqui na região metropolitana que é colocar câmera de monitoramento na região. Isso aí se fala aqui há anos, né, Elcio? E ninguém consegue. Não consegue fazer um projeto executivo de fazer a coisa sair do papel. Esse pode ser um caminho, tirar isso do papel? Pode ser um caminho, até porque o governador João Dória eleito, ele foi uma das promessas dele, de fazer monitoramento nas cidades, na entrada, de fortalecer esse projeto. Quem fala muito isso é o meu colega, o Eduardo Cury, que trabalha em Brasília, nós vamos ajudá-lo nisso. Ou seja, é hora da gente somar forças. A gente não pode ter vaidade política de dizer, eu vou ser melhor que esse ou que aquele. Sua relação com o Eduardo Cury é boa? Excelente. O Cury é meu amigo. Aliás, os políticos, eu tenho boa amizade com todos. Se eu falo assim, eu tenho inimigo político, nesses 20 anos de vida pública, eu diria que eu não tenho nenhum. Então, acho que a gente tem que unir forças. Já que é só eu e ele lá em Brasília, aqui representando o Vale, vamos dar a mão. A gente vai estar junto lá, eu vou me colocar à disposição dele. Tenho certeza que para a região nós vamos unir as forças e vamos trazer aquilo que é de melhor. A gente segue com o Band Entrevista aqui na tela da Band. Depois do intervalo tem mais deputado federal eleito Milton Vieira do PRB. Não sai daí. Estamos de volta para o último segmento do Band Entrevista dessa semana, recebendo o deputado federal eleito Milton Vieira, do PRB. Deputado, o senhor falou de São José, no começo do programa o senhor falou que é morador há 8 anos, gostou muito de São José. O senhor tem ambições políticas em São José dos Campos? Olha, o político, como eu, que já está mais de 20 anos na vida pública, sempre tem ambição. A gente quer o quê? A ambição que eu tenho é de poder fazer pelas pessoas, de poder somar, de poder ajudar. Então, nada melhor do que você fazer do que quando você mesmo tem a caneta própria, né? Quando você depende de alguém é mais difícil. Então a gente sempre tem ambição, mas a gente também sabe o tempo certo, tem tempo para tudo, né? A gente tem que estar preparado com o pé no chão, não podemos aventurar. Em 2020 o PRB entra na equação política de São José com força? Olha, pode entrar como coadjuvante ou como figurante, né? Você pode estar ali, ou somando, né, esforço para ajudar a cidade. Isso a gente vai avaliar agora nesse período, né, até as próximas eleições aí. Mas como eu disse, né, há tempo para tudo, a gente tem que ter o pé no chão, não criar diversidade, né? Aquilo que está bom a gente não deve mexer, mas se o sentimento for esse, não há o porquê da gente dizer não. Agora o senhor se torna a grande liderança do PRB na região, é um deputado federal eleito, teve mais de 75 mil votos, e isso tudo pesa na cadeia política. O senhor pretende coordenar o trabalho do PRB na região metropolitana, que não tem nenhum prefeito, por exemplo? Olha, pretendemos fortalecer o partido, né? Eu acho que eu vou ter essa grande responsabilidade. 2020 é uma eleição diferente, uma eleição que não há coligação. Então, se você quiser eleger vereadores, pelo menos, você tem que ter partido estruturado, com chapa pronta. Então, a gente vai ter uma tarefa longa. Para isso, a gente vai precisar dos parceiros. Agora, nessa eleição, por exemplo, alguns nomes do PRB não se saíram tão bem. Em São José, por exemplo, o ex-vereador Shakespeare Carvalho, que tinha uma expectativa de votação, teve uma expectativa muito baixa em relação ao que ele esperava e não foi eleito. Na região do Fundo do Vale, a ex-prefeita Ana Karen Quental, Ana Karen Andrade, ela também tinha uma expectativa de votação grande e acabou não sendo eleita. O PRB tem quadros suficientes para uma reorganização e para entrar realmente no jogo político? Nós vamos ter que fazer uma revisão em tudo isso. Falando do Shakespeare aqui, o Shakespeare é uma liderança, é uma pessoa conhecida, né, na região, é de São José dos Campos. Gostaríamos que ele tivesse sido mais um deputado, porque a gente queria mais, né? Então ficamos tristes aí dele não ter tido a votação esperada. Porém, ele é o presidente do partido em São José dos Campos. Então, tudo isso eu acho que o presidente estadual do partido, que é o Sérgio Fontes, vai rever esse quadro. Naturalmente, como você colocou, Nicolini, eu estou como deputado eleito agora, vou assumir o meu mandato. Então, eu acho que a gente tem toda aí uma responsabilidade de estar à frente coordenando esse trabalho, ainda que ele continue no partido, esteja, mas a gente vai ter essa responsabilidade e eu vou ser cobrado por isso. Porque a sobrevivência do partido é você estruturar eles, senão não adianta, é eleger vereadores.
e posteriormente. Então, cada eleição é uma eleição nova. Agora, o PRB pretende de que forma entrar nessa região metropolitana que historicamente foi dividida entre PT e PSDB? Como é que é isso, deputado? Eu acho que isso é um processo natural, né? Nós temos que mostrar primeiro... Esses partidos estão em baixa? Esses partidos tradicionais, como o PT e o PSDB, por exemplo, perderam eleições? Eu não diria em baixa, né? Eu diria que eles foram vítima aí do sistema que eles mesmos plantaram, né? A gente vê aí os acontecimentos que teve aí envolvendo o Aécio Neves, envolvendo o pessoal do PT. Então, naturalmente, que a população deu uma resposta, né? E o partido está sujeito a isso. Agora, o PRB é um partido que cresceu dentre a maioria dos partidos, ele cresceu, ele vem crescendo. É um partido que tem bons nomes, é um partido bem administrado, é um partido que não mudou o seu nome, porque não adianta mudar, nós temos que mudar a postura, né? Teve que partido deixou de ser para ser o Novo, para ser o Solidariedade, para ser isso, para ser aquilo. Era PDS, virou PFL, virou Democratas. O PRB não mudou o nome, mas a gente tem sim o projeto de mudar a postura, de como lidar com a população, de como lidar com a política nova. Porque a política ela se tornou nova agora, com todo esse histórico aí. Então todo mundo tem que pôr a barba de molho e fazer a boa política. Se o PRB continuar na linha que está fazendo a boa política, naturalmente a gente vai sobressair aí nos próximos anos e seremos aí, por que não, ter um papel, né, de coadjuvante aí no cenário político. O senhor falou de política nova, nessa eleição mudou o patamar de fazer política, né? A política tradicional da distribuição do santinho, etc., foi superada e acabou. Como é que o senhor vê essa mudança? O senhor acha que o político brasileiro já absorveu isso? Ou... Isso vai ser atingido também nas eleições municipais? Exatamente. Vai ser, e quem não absorver isso vai ser expelido da política, porque é a tecnologia, a informação, é a forma de chegar rápido. Nós estamos aqui na televisão, estamos falando com muitas pessoas. A rede social você fica o tempo todo ali, né? Então você está ali dando informação. Então acho que é importante isso agora. Nós não podemos ficar pegados só na rede social, nós temos que ter o corpo a corpo. Por exemplo, as pessoas que votaram em mim, elas têm que me acompanhar, elas têm que saber o que eu estou fazendo, têm que saber o que eu estou votando lá. Então a gente vai prestar conta, mas é importante também as pessoas prestarem atenção e acompanhar, cobrar, darem sugestões, porque hoje é muito fácil. Por exemplo, como que quer falar com o Milton Vieira? É simples. Hoje, onde é que está o Milton Vieira? Ela entra e já me acha no mesmo instante. Então não tem o porquê de não ter um contato direto com o político que ela elegeu ali e cobrar, né? Então eu acho que isso daí, nós que somos políticos, temos mandato, temos que prestar conta, e as pessoas do outro lado, na outra ponta, também têm que saber ficar esses 4 anos. Política, você faz todo dia, desde o pãozinho que você come do ovo frito ali, é política. Agora, falando em cobrar o deputado, é mais fácil cobrar o deputado. Por exemplo, os deputados federais eleitos, principalmente, vão estar frente a algumas votações que são estratégicas, né? Ou importantes para a população. Desde a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, a revisão do porte de arma e as reformas que não foram votadas, pode ser alguma votada ainda nesse lusco-fusco do governo Temer, mas possivelmente não seja. Qual a sua posição especificamente sobre cada tema desse citado? Olha, nós temos aí, por exemplo, reforma tributária. Então, é um tema polêmico, tem muita coisa. Todas as reformas são polêmicas. Uma coisa que eu quero deixar aqui, eu não quero me antecipar a falar, até porque o nosso partido, nós tivemos uma reunião já em Brasília, já está se fazendo um estudo de todas elas. Nós vamos ter um estudo, os técnicos, né? O partido tem a sua liderança, então tem os técnicos ali estudando tudo isso. Então a gente vai ter parâmetros. Uma coisa eu garanto aqui, que nós queremos fazer aquilo que não fere direito. Eu vou aprovar aquilo que não fere direito do trabalhador, direito adquirido. Eu acho que nós não podemos mexer com isso. Então a gente tem que esperar para fazer aquilo que realmente vai atender a demanda da população. Porque simplesmente falar, vamos votar dessa forma, tem que ter estudo. Então eu prefiro esperar esse estudo que o meu partido está fazendo e aí numa outra hora a gente vem aqui falar sobre isso. Mas somos a favor das reformas. Ou seja, o senhor entende que mesmo com a força de votação que teve Jair Bolsonaro, não vai ser ele mandar o projeto do jeito que vem, vai? Não. Eu passei pouco tempo no Congresso e a coisa não é assim. Eu acho que o toma lá da cá, que se fala muito, né, esse tempo já passou, entendeu? Então, claro, tem sempre as negociações, por exemplo, emendas parlamentares que se fala muito, que às vezes o deputado vai lá e vota algo
e ali ele recebe emendas parlamentares, não é que ele está negociando para ele. Mas, por exemplo, se eu conseguir, através de um projeto que não é que atende a população e eu dar o meu voto para aquele projeto, contrapartida, o governo liberar os recursos que eu quero trazer para a região, para a saúde e educação, é importante. Então, nós não vamos não é troca, mas a gente vai ter consciência de preservar aquilo que é de melhor para a população. Deputado estadual e deputado federal eleito Milton Vieira, em nome do Grupo Bandeirantes, agradeço sua presença pela primeira vez aqui no Band Entrevista. Boa sorte no mandato que começa em 2019 e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, Nicolina, agradeço o Elcio, são grandes amigos, a toda a Band, todos os funcionários que estão aí, e a você, telespectador, e agradecer pelos 77.413 votos, nós vamos honrar voto a voto lá no Congresso Nacional. Muito obrigado, deputado Elcio Costa. A gente volta na próxima semana. Semana que vem estamos aqui. Segue o baile. Obrigado a você de casa que nos acompanhou. No próximo domingo, às 8h30 da manhã, com reprise após o programa Show Business, o Band Entrevista está de volta. Uma excelente semana e até lá.